Salve! E aí, fiel? Fala comigo, fiel. Ó, tá acabando o Corinthians e Santos. Por enquanto tá 1 a 0 Coringão. Que, que salada, hein? Daqui a pouco eu falo sobre o pós-jogo, dou minha opinião aí, te explico sobre a salada que eu vou te explicar, que tá dando certo, que deu. Vamos ver. Vamos ver esse final aí. Por enquanto 1 a 0 Coringão, gol do Yuri Alberto. E o Corinthians mais uma vez teve gol anulado, hein? Na arena, hein? Só pra variar. Confusão aí no final. Que já teve uma confusão, agora tá tendo mais. Que final de jogo, hein, rapaziada? Que final de jogo. Meu pai do céu, mano. Que final de jogo, velho. É Klaus apitando, é isso que acontece, velho. Que final de jogo. Olhou pro relógio aí o Klaus, autoriza o início da partida. Vamos chegar aos 52. Tá acabando o jogo, Coringão com a bola. O Corinthians vai vencer o clássico alvinegro para dar um salto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Santos segue na zona do rebaixamento. O Romero entra pra tumultuar, né, velho? O Romero entra pra tumultuar, é surreal, mano. Mais um toque atrás pro Angelini. Kaká. Sabe essa porra, gente? Acabou! Acabou, fiel. Acabou, caramba. Porra, ganhamos. Sai, zica. Porra. Ganhamos, caramba. Saco. Porra. Cê é louco, mano. 1 a 0, fiel. Acabou, fiel. Acabou na Neoquímica Arena, nona rodada do Campeonato Brasileiro. Certo? Corinthians 1, Santos 0. Corinthians precisava muito dessa vitória. Corinthians vivendo uma crise política. Corinthians vivendo um início de novo trabalho na comissão técnica. Dorival fazendo testes, Dorival mesclando o time. E hoje ele decidiu fazer uma salada. Sabe aquela salada que você pega tomate, pega cebola, pega alface e tal, pica tudo ali e tal, pá, põe o tempero. Calma que eu não tô falando de culinária, tô falando do que o Dorival fez hoje. Hoje o Dorival entrou com 3 zagueiros, certo? Félix, André Ramalho e Kaká, certo? Aí ele veio com Angelini como ala, certo? Compondo o meio de campo, ele veio com o Maicon de primeiro volante. Aí, olha a salada, presta atenção. Aí ele veio com Breno Bidon, certo? Martinez e o Carrídio, abrindo a ala direita. É isso mesmo que você ouviu, o Carrídio como ala direita, certo? Aí na frente ele colocou o Coronado como um meia, fazendo mais um meio campo mesmo, e colocou sozinho no ataque o Yuri Alberto isolado. E isso foi que deu ruim no primeiro tempo, certo? No primeiro tempo, o Santos ele teve mais a posse de bola, né? O Santos teve mais oportunidade, né? Oportunidade clara no primeiro tempo. O Santos teve 2, né? Pra ser bem sincero com você, o primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente. Por quê? Porque o Santos é um time fraco tecnicamente, certo? Sem o Neymar, beleza? E o Corinthians estava muito espaçado, mano, sabe? O Yuri Alberto estava jogando muito isolado. E essa salada no meio de campo que o Dorival fez, colocando 5 caras no meio de campo, praticamente 6 caras no meio de campo, certo? Jogou muito distante do Yuri, tá ligado? E isso foi que deu ruim no primeiro tempo. Jogou muito distante do Yuri, certo? Mas só que no segundo tempo, o Corinthians aproxima mais a linha, aproxima mais essa salada do meio de campo ao próprio Yuri Alberto, certo? Com isso, o Corinthians melhora tecnicamente e o jogo também melhora tecnicamente. Por quê? Porque meio campo pro meio campo, né? O Corinthians, ele tem mais... tipo assim, o Corinthians, ele tinha mais técnica... O Corinthians era melhor tecnicamente do que o Santos no meio de campo, certo?
E a partir do momento que você aproxima o seu meio de campo ao seu único atacante, certo? O jogo melhora e o seu time melhora, certo? E foi isso que aconteceu no segundo tempo, né? O Corinthians fica mais com a bola, o Corinthians toma totalmente a decisão do jogo no segundo tempo até abrir o placar na metade mais ou menos do segundo tempo com o gol do Yuri Alberto de cabeça, né? Um gol que foi meio assim, entrou, não entrou, e entrou. O Klaus tentou, mas você sabe, né, mano? É o Klaus, né, mano? E é brincadeira como o Corinthians não tem comando. Como o Corinthians não tem comando em diretoria para que permita ainda um cara como esse, que já nos prejudicou muitas vezes, continuar apitando o jogo do Corinthians, né? Mas é isso, né? E como eu te falei, o Corinthians, ele domina o segundo tempo, porra, fica com a bola, sabe? Jogou muito bem o segundo tempo, o Corinthians melhorou muito no segundo tempo, com isso constrói a vitória, né? Ainda teve um gol anulado, como sempre, o Corinthians tem gol anulado em casa por falta antes do gol, né? Mais uma vez o Corinthians sendo prejudicado pela arbitragem, pela mesma coisa. Falta anteriormente na jogada. É brincadeira como esses caras procuram alguma coisa para prejudicar o Corinthians. Esse é o reflexo da nossa arbitragem, esse é o reflexo do futebol brasileiro comandado pela CBF, certo? Te prometo que nessa semana eu vou fazer um vídeo da CBF, hein? Fazer um vídeo da volta da patifaria que é a CBF, né? Eu não ia trazer, mas eu vou ter que trazer. Eles mexem com a minha boca. Com isso acaba o jogo e tal. O Corinthians vai a 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Acho que vai a 9º lugar ou 8º lugar, não sei agora. Preciso ver a tabela. Os campeonatos ainda não acabaram. Uma vitória que o Corinthians precisava e precisava muito dessa vitória, certo? Conseguimos, ganhamos um clássico. É isso. O próximo jogo do Corinthians é quarta-feira contra o Novo Horizontino na Copa do Brasil, certo? No final de semana a gente volta a jogar pelo Brasileiro fora de casa contra o Atlético Mineiro. Valeu? Vamos lá falar um pouco sobre outros assuntos, sempre Corinthians, né? A votação do impeachment do Augusto Melo é dia 26, certo? Como eu já tinha falado em um vídeo, o Augusto Melo continua fazendo politicagem. O Augusto Melo apresentou os seus diretores, certo? O Augusto Melo fez um vídeo de defesa com o seu advogado em relação ao caso Vaidbet, certo? Muita coisa especulada, sabe? Mano, como eu te falei, o Corinthians fora de campo é uma bagunça. O Corinthians fora de campo é uma bagunça. O Corinthians não tem comando, o Corinthians não tem comando da diretoria. O Corinthians precisa urgentemente resolver essa situação, porque não tem como, certo? Não tem como o Corinthians ficar desse jeito fora de campo. Valeu? O que você tem que fazer agora? Você sabe o que você tem que fazer agora. Você tem que se inscrever no canal e você tem que deixar o like para ajudar esse humilde trabalho, certo? Lembra, Pode Filho, Pode Pai, que eu indico para vocês? Vai lá, visita lá o canal dos caras, certo? O que importa é isso, o que importa é que o Coringão ganhou e foda-se! Caralho, porra, ganhamos, que merda de jogo do caralho, jogo feio. Jogo feio no primeiro tempo, no segundo tempo, tecnicamente, o Corinthians resolveu o jogo, né? Mas vou falar uma coisa pra você, hein, Dorival? Falar uma coisa pra você, hein? Tá na hora de você já, né, meu? Tudo bem, tá conhecendo o elenco, né, meu? Tá conhecendo os jogadores, né, meu? Pô, eu entendo, tá tudo certo.
Mas tá na hora de você aí definir o time titular, né, meu? Porra, tá foda, de verdade. Tá foda. Mas eu ainda não vou analisar o trabalho do Dorival sem antes, ao menos, o cara fazer nem 10 jogos ainda o cara fez. Então não tem como falar se o que erra, o que acerta. Só sei que hoje ele fez uma salada, né? Ele acabou ganhando o jogo por conta da fragilidade do adversário, né? Com muito respeito ao Santos, mas tem que ser sincero. Mas eu particularmente não gostei. Mas amém, certo? Essa é a minha opinião. Deixa as suas aí nos comentários, certo? Vamos ver o que dá. Essa semana, antes do jogo contra o Novo Horizonte, não vai ter vídeo da CBF, certo? Vou caguetar tudo sobre a CBF, hein? Tá? Vou caguetar tudo sobre a CBF. É isso, fiel. É isso, fiel. É isso. Valeu? Deixa o like, se inscreva no canal, deixa o like, se inscreva no canal. E é isso. Bom Corinthians pra mim, bom Corinthians pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite pra geral. Um vai Corinthians e um fala com o Negrão.